Com licença, Pai Ogum. Saravá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Pai Gilberto, sacerdote do Templo Luz do Caminho. Bem, hoje nós vamos tentar falar da Umbanda em relação às outras religiões. Esse é um assunto que é pedido muitas vezes e nós vamos tentar traçar aqui algumas considerações sobre isso. Mas antes de entrar no assunto, eu convido vocês a se inscreverem no nosso canal e, se gostarem, dar o seu like lá. E também acione o sininho para que vocês possam ser notificados para receber quando há um vídeo novo. Bem, esse canal tem a humilde pretensão de divulgar conhecimento, então se você aprecia isso, compartilhe nas suas redes, que é muito importante para todos nós umbandistas. Bem, falar de outras religiões em relação à Umbanda, eu diria que para nós umbandistas, a Umbanda, apesar de, vejam bem, de ela nascer em 1908, assim como oficialmente é dito, a Umbanda é milenar. E por que nós temos isso que ela é milenar? Porque várias raízes que expressam um modo umbandista, as entidades, o que elas dizem no seu linguajar? Saravá Tupã. Olha, Tupã é o primeiro nome do Deus Pai. Então isso nos remete ao início, à gênese do planeta Terra. Então nós vamos ver que é considerado por todos os historiadores, filósofos, enfim, esse nome ele é vibrado e é muito antigo. Então a Umbanda seria o que? A primeira religião, e o que nós temos hoje é o renascimento dela, depois de muito tempo. E isso é muito diferente das outras religiões. As outras religiões, o que acontece? Principalmente no campo, que nós podemos dizer que a Umbanda pertence ao campo das religiões de trânsito, ou seja, a uma incorporação. E as outras religiões não têm isso, no modo que estão do lado da tradição abrâmica, ou seja, na tradição judaica, cristã e todas as outras que existem. Essas religiões, elas o que? Elas propagam através da verdade que é revelada através de um profeta, que em determinado momento entra em contato com a divindade que passa justamente as orientações. Né? Então nós vamos ver como Moisés, como, enfim, vários patriarcas da antiguidade que têm isso. Então nós vamos ver que a Umbanda marca justamente esse contato, por ser uma religião de transe, com o mundo espiritual diretamente, sem intermediários, porque há um mediunismo. E vocês não vão me dizer assim, mas o mediunismo então é o médium. Sim, mas não é o médium que fala, é a própria entidade, que é aquela representante, ou seja, enviada dos orixás. E os orixás são aquela coroa do verbo constituído por Tupã, por Deus, na criação do universo, quando teve o quê? Luz, som e movimento. Isso é muito importante porque também nos diferencia da gênese das outras religiões. As outras religiões criaram um ideário e nós respeitamos, e aqui não estamos de modo algum só traçando as diferenças, nós somos como a ciência, na criação do Big Bang, ou seja, luz, som e movimento. Quando veja bem, a unidade, ou seja, Deus quis se manifestar na diversidade, na multiplicidade. Então, veja bem, criou o universo. Então, nós vamos ver que esse universo é cheio, né, de planetas, de astros, de estrelas, de galáxias, de via-lácteas, algo diferente da tradição das religiões abrâmicas. E nós vamos ver, não só das abrâmicas, as outras também, né? Então, nós vamos ver que essa é um ponto crucial para nós. Ou seja, a gênese, nós não, por exemplo, umbandistas não temos a pecha ou o peso, né, do pecado original. Nós não. Por quê? Porque como nós somos também uma religião reencarnacionista, que é algo diferente das outras, as outras não têm esse fundamento, nós lidamos então com o livre-arbítrio, ação e reação. E nós não temos então um pecado original, porque o pecado original é aquele que não fez ainda nenhuma ação para ter um karma, e vejam bem, e daí ele já nasce devendo, né?
Então, nós não concebemos essa ideia de nascer já devendo. Nós podemos renascer já devendo devido às nossas ações no pretérito através das outras reencarnações. Então, nós vamos ver que tem pontos muitos diversos, mas também tem áreas de contato, porque a Umbanda que propaga o que? A construção do ser humano para que ele possa despertar para a solidariedade e depois através com a caridade, ou seja, o amor, a sabedoria, e as suas entidades também dizem isso. E as outras religiões também dizem isso, que o maior encontro é o quê? O amor em Deus e aquilo que se manifesta na matéria através desse amor em Deus pela fraternidade universal entre os homens. É o que a Umbanda também propaga em todos os sentidos, mas ela vai mais além, mais profundamente, porque como é uma religião reencarnacionista, ela entra justamente nessa ação dos atos que constituem o karma, que é ação e reação. E por isso que para nós isso é muito importante. E por isso que nós temos o maior respeito para com as outras religiões. Respeitamos incondicionalmente. Não achamos as outras nem mais nem menos, simplesmente outras religiões. O que infelizmente hoje no Brasil, em determinada camada, em determinada parcela de determinados segmentos da religião, não estou generalizando, não são todos, não, fazem o quê? Uma briga entre o bem e o mal. Ora, quando se diz entre o bem e o mal tem que ser o quê? Eliminado, extirpado. Ou seja, isso promove o quê? Promove o ódio, a animosidade, promove o aniquilamento do outro. O outro não pode existir porque o outro é o mal, e o mal tem que ser aniquilado. Infelizmente, isso não vem de Deus. São o quê? Visões equivocadas de muitos pastores que se perderam na poeira do ensinamento da doutrina cristã. E por isso que eu digo que a Umbanda ela é crística e não cristã também. É um fundamento também muito importante para nós. Por quê? Porque o ser crístico não admitiria essas divisões como tem nas outras religiões, ou do bem contra o mal. Outra coisa é, muitas vezes, preconceito que nós sofremos, principalmente aqueles terreiros, choupanas e tendas distribuídos pelo Brasil inteiro, que muitas vezes tem também nos seus fundamentos o trabalho da Quimbanda com os senhores Exus. E esse trabalho, muitas vezes, é visto com maus olhos como coisa do diabo. Aliás, nós somos, muitas vezes, catalogados como isso, como a religião do Satanás. Então, nós vamos ver que há muita ignorância ainda no ser humano, mas a Umbanda veio para somar. A Umbanda nunca ataca as outras religiões. O que eu estou falando aqui são só fatos da realidade que, infelizmente, geram e operam ainda nesse Brasil, através de uma espiritualidade medíocre, vazia e que só tem interesses nos grupos empresariais. As empresas, as religiões hoje, determinados grupos empresariais, são justamente isso, mercadológica, manipulando o seu crente. Isso nós nunca fizemos, nunca faremos e sempre seremos contrários. Poderíamos falar muito mais de coisas que nós temos, mas a Umbanda é assim. Convido aqueles que não são da Umbanda a virem nos visitar, a visitar os outros terreiros para conhecer, para desmistificar, para tirar o preconceito. Porque melhor do que falar é você comprovar aquilo que eu estou falando. Se gostarem desse vídeo, até a próxima semana. Não esqueça de compartilhar, que é muito importante. Luz do caminho e um grande abraço a todos. Saravá. A Umbanda tem fundamento, é preciso